Mas Deus olhou para a humanidade e Deus não queria que a humanidade perecesse. Deus não queria que a humanidade fosse para o inferno. E Deus amou a humanidade. A Bíblia diz que Deus olhou para mim e para você. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna, fosse para o céu. Porque da mesma maneira que Deus criou o inferno, Deus também criou o céu. O céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar onde não vai haver choro. O céu é um lugar onde não vai haver tristeza. O céu é um lugar onde não vai haver deficiente físico. O céu é um lugar onde não vai haver racismo. O céu é um lugar onde Jesus vai reinar, vai ter paz, alegria. Paulo falou assim, ó, nunca olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem prescrutou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Por mais que você tente imaginar como é o céu, você não consegue imaginar como é o céu, porque o céu é muito melhor do que aquilo que você imagina. Só para você ter uma ideia, quando a Bíblia fala da Nova Jerusalém, a Bíblia fala que os fundamentos da igreja, os fundamentos da cidade, é aquilo que você não vê. Nessa parede, essa parede é de cimento, mas geralmente aqui na América as paredes são de madeira com sheetrock. A madeira que está atrás, você não vê. A base de cimento aqui, você não vê. A Bíblia diz que os fundamentos da cidade, aquilo que você não vê, são de pedras preciosas. Agora imagine aquilo que você vai ver, como é que vai ser. Porque aquilo que Deus tem preparado para nós, não passou no coração humano. Eu quero dizer para você que eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo. Mas lute um pouco mais. Se esforce um pouco mais. Vale a pena servir esse Deus que nós servimos. Deus tem bênçãos para nós. Glória a Deus. O céu é um lugar maravilhoso. Não existe lugar como o céu. O céu é um lugar onde Deus vai mostrar para nós a sua glória. Nós vamos sentar ao lado de Jesus, como estão o pastor Masi e o presbítero Lucas. Nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, Paulo. Vamos nos ver uns aos outros, irmãos. Vamos estar juntos. E uma das dúvidas que muitas pessoas têm, o que acontece quando a pessoa morre? Quando você estuda a história de Rick e Lázaro, a pessoa quando morre sem Jesus, ela vai para um lugar de tormento. Ainda não é o inferno. E a pessoa quando morre com Jesus, ela vai para um lugar de paz. Ainda não é o céu. Quando Jesus chegou para aquele ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso, e para muitos chama seio de Abraão. Já é um lugar maravilhoso e já é um lugar de gozo, mas ainda não é o inferno. Quando você estuda a Bíblia, as duas primeiras pessoas que vão ser jogadas no lago de fogo é o anticristo e o falso profeta. Daí a pessoa morre, um sem Jesus e o outro com Jesus. E daí a Bíblia diz que Jesus vem e arrebata a igreja. E a Bíblia diz que aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram com Cristo ressuscitam, e os que não morreram com Cristo ficam lá. Eles continuam lá. E a Bíblia diz que vai acontecer aqui na terra um período chamado grande tribulação. Nunca houve, nem nunca haverá, Jesus falou, um período igual como esse na terra. É por isso que Jesus falou em Apocalipse 3:10, que eu vou livrar vocês da tribulação, da provação que há de vir sobre o mundo. Deus está dizendo que Deus vai arrebatar a igreja antes da provação que há de vir sobre o mundo. Ah, Daniel, mas aquele versículo ele foi escrito para aquela igreja que estava ali em Apocalipse. Aquela igreja que estava ali em Apocalipse, ela foi destruída pela invasão turca em 1832. Aquela igreja não existe mais. Deus não escreveu para aquela igreja. Deus escreveu para a igreja do Senhor Jesus que está aqui na terra. Porque vocês fossem fiéis, antes da provação que há de vir sobre o mundo, eu vou livrar vocês. E o versículo que nós lemos em Tessalonicenses diz que para o anticristo atuar, aquele que o detém, tem que ser o quê? Tirado. O que detém as obras do diabo aqui na terra, irmãos? A Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo levar a igreja, a época da graça, as semanas terminaram,
E aqui na terra vai acontecer o pior período que já houve na história. Existem demônios, para você ter uma ideia, que Deus os prendeu. E Deus vai liberar esses demônios num período chamado Grande Tribulação. E você já deve ter ouvido falar sobre isso. Demônios violentíssimos. Deus vai derramar a ira dele sobre a terra. Só para você ter uma ideia, os primeiros 3 anos e meio de tribulação, 1/3 da água da terra vai se transformar em sangue. Nos segundos 3 anos e meio, toda a água da terra se transforma em sangue. Quem vai reinar aqui é o anticristo. O reino do anticristo vai ser um reino de mão forte. Um rapaz, um cara totalmente endemoniado. A igreja não vai estar mais aqui. A graça do Senhor não vai ser mais derramada. As pessoas, para serem salvas, não vão poder ter o número da besta. Se você colocar o número da besta, já acabou a sua chance. Mas desse período terrível, Deus está falando que quer nos livrar dele. Deus está falando que não quer que nós participemos dele, que nós passemos por ele. E no final da grande tribulação, o anticristo vai perseguir a Israel. O anticristo vai tentar derrubar Israel. Eles vão se armar, chama-se Batalha do Armagedon. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E quando o anticristo cercar Israel, a Bíblia diz que o povo israelita vai se lembrar de um Deus que eles serviram há um tempo. Eles vão pedir perdão, e eles vão se arrepender. E naquele momento Jesus desce do céu. E a Bíblia diz que todo olho o verá. E Jesus vai mostrar para o povo judeu a marca das mãos, a marca dos pés. Jesus vai mostrar para o povo judeu que ele era o Messias que foi rejeitado. E naquele momento, Jesus destrói o exército do anticristo. Quando você estuda a estátua de Nabucodonosor, que eu falei para vocês no começo, a pedra sem mão, ela vai no pé da estátua. O pé da estátua é o reino do anticristo. Ela destrói a estátua no pé. Porque nesse dia, Jesus vai destruir o exército do anticristo.